Boa tarde, é bem-vindo ao MBC Informação, edição de domingo. Vamos às notícias. A partir de amanhã, os utentes da Estrada Circular de Maputo voltam a pagar taxas de portagens 5 meses depois da suspensão das operações devido às manifestações pós-eleitorais. Através de uma nota de imprensa, a Rede Viária de Moçambique anunciou nesta sexta-feira que vai retomar as cobranças nas portagens da Costa do Sol, Zintava, Maracuene Macanete e Catembe Bela Vista. Através deste comunicado, a Revimo explica que para mitigar o custo das tarifas de portagem, os utilizadores frequentes com viaturas ligeiras vão beneficiar de desconto de 16 meticais, o equivalente a 60%, e passarão a pagar 24 meticais. Já o transporte coletivo e semicoletivo de passageiros vai beneficiar de um desconto fixo equivalente a 75%. De acordo com a nota, as 4 praças de portagem na Estrada Circular de Maputo continuarão a operar o mecanismo de bypass, que garante que o utente pague apenas numa portagem e tenha livre trânsito na portagem seguinte. Entretanto, a retoma das cobranças divide opiniões. Os transportadores semicoletivos de passageiros afirmam que a medida não afeta a sua atividade, tendo em conta que beneficiam de uma taxa especial. Tive conhecimento que estarão a cobrar a partir de segunda-feira. Não vejo muita dificuldade para nós chapeiros. O valor cobrado para nós é um valor simbólico. São 10 meticais por cada entrada. Entrou, pagou 10. Saiu, são 10 meticais. Então, pode parecer pesar, né, para um e outro, mas é um valor, acredito, é simbólico. Para os particulares, não sei, talvez pode vir a pesar. São por aí 40, 80, 120, 560 para os caminhões. Isso já depende de cada automobilista. Está no pesado, está no ligeiro, está no transporte de cargas pesadas, aí sim. Já os automobilistas particulares não veem com bons olhos a retoma das cobranças e justificam. É simbólico, mas às vezes esses valores nós não estamos acostumados a ver. Só que já agora, como diz, quero aguizar de novo. Não sei, né? Mas estão a circular numa boa estrada. Será que não se justifica pagar essa taxa? Boa estrada com engrafamento. Boa estrada não tem engrafamento, né? Talvez esse engrafamento é por causa de portagem, como já não se paga, né? Porque há muito tempo eles fugiam, né? Então nós já andávamos lesa um pouco, mas agora aí não está fácil. Fazia sentido pagar portagem, uma portagem por cada província, fazia sentido. Mas dentro da cidade, isso aí para mim é uma isca, no sentido do, por exemplo, vou falar da cidade de Maputo, é a mais cidade, capital, que tem mais portagem. Em qualquer canto do país, da província onde você sai, por exemplo, QG Catembe tem portagem, Macané tem portagem, Matola tem portagem, quase em todos os cantos. Isso aí para mim é uma rede de cerca ao cidadão. Recorde-se que a Revimo suspendeu a cobrança das taxas de portagem em dezembro do ano passado, na sequência da vandalização das suas infraestruturas no decurso das manifestações pós-eleitorais. Este ano, a empresa tentou retomar a atividade, mas enfrentou uma nova onda de contestações, tendo reportado prejuízos na ordem de 655 milhões de meticais até fevereiro, fato que ditou a suspensão de mais de 1.300 contratos de trabalho. Dando continuidade ao MBC Informação, o Fundo Monetário Internacional e o Governo de Moçambique decidiram encerrar as consultas relativas ao atual plano de ajuda e iniciar negociações para o novo programa. O anúncio foi feito pelo FMI, que revelou que as discussões terão início em breve. De acordo com o comunicado da instituição financeira citada pela Lusa, as autoridades moçambicanas decidiram o início de discussões para o novo programa do FMI, com o objetivo de alinhar melhor o apoio com a visão e prioridades do governo de Moçambique. Além disso, o FMI e o Executivo acordaram não dar continuidade às revisões subsequentes do mecanismo de facilidade de crédito alargado. As avaliações que estavam previstas no âmbito do programa de apoio em vigor foram interrompidas após um entendimento entre ambas as partes. Uma equipe do FMI esteve em Moçambique
entre 19 de fevereiro e 14 de março para avaliar a implementação de políticas no âmbito do mecanismo de facilidade de crédito alargado. Agora é o momento de falarmos sobre a crise de combustíveis. O Governo e o Banco de Moçambique, incluindo os revendedores de combustíveis, devem chegar a um consenso quanto às reais causas e buscarem soluções para a crise de combustíveis que agravou-se nos últimos meses. A sugestão é do presidente da Associação Moçambicana de Revendedores e Retalhistas de Combustível, ARMOC, Nelson Mavimbe. Em contacto telefónico neste sábado, Nelson Mavimbe não só confirma a ausência de consenso sobre a real causa da falta de combustíveis no país, como também revela que a situação agravou-se neste fim de semana longo devido a problemas logísticos ligados à distribuição. A carência que se registra neste fim de semana poderá melhorar até quarta-feira. Contudo, refere a Associação dos Revendedores de Combustíveis, a crise poderá prevalecer até se encontrar uma solução definitiva. Entretanto, em entrevista à CIPcast, o presidente da ARMOC lançou um alerta revelando que apenas 10 dos 30 distribuidores de combustíveis é que estão a fornecer este recurso a cerca de 900 bombas existentes no país. Diante da crise, cujas causas a ARMOC diz não ter clareza, as distribuidoras e retalhistas dizem estar a acumular prejuízos, falhas no pagamento de salários e despedimentos de funcionários são o reflexo direto da crise de combustíveis em Moçambique. Entretanto, em contacto com o CIPcast, o economista Egas Daniel associou a crise à saída do Banco de Moçambique do processo de comparticipação em divisas para a importação de combustíveis. Segundo Egas, a retirada unilateral do Banco Central aconteceu sem a avaliação prévia se o mercado estava ou não preparado para um cenário de ausência no negócio dos combustíveis de um ator tão impactante quanto o Banco Central. Para falar sobre o caso que envolve o Banco de Moçambique e o Moza Banco, o advogado Henriques Pereira admite que o Banco de Moçambique pode recorrer ao Conselho Constitucional caso o Tribunal Administrativo tenha violado a Constituição da República na decisão que tomou. No caso, o Tribunal Administrativo anulou todos os atos administrativos do Banco Central, no Moza Banco, em resultado de não ter publicado dentro do prazo imposto por normas internas e também pela Constituição da República o ato da sua intervenção. O Tribunal Administrativo decidiu declarar nulos os atos administrativos do Banco de Moçambique, no Moza Banco, em acórdão datado de 1 de abril. A entrada do Banco Central no Moza Banco suscitou por não ter obedecido à lei que prevê que todos os atos do governador devem ser previamente publicados no Boletim da República, sob pena de seus atos serem nulos, segundo esclareceu o advogado Henriques Pereira Júnior. Em termos de facto, não é? O Banco de Moçambique intervencionou o Moza Banco em 30 de setembro de 2016 exatamente, se não for chamado, 2016. A 30 de setembro de 2016, em termos de facto, em termos de ação própria no terreno, o Banco de Moçambique já estava a intervencionar o Moza Banco. Já estava a gerir, tomou a dianteira através da Coanha, das ações e da administração e gestão do próprio Moza Banco, não é? Quando, na verdade, em termos de técnicos, em termos vamos lá, em termos de formalidade, não é? Não estamos a falar já do valor material, mas do valor formal, só a 14 de novembro, 44 dias depois, é que veio fazer a publicação em BR do aviso ou do ato que já tinha tomado anteriormente. Quando este ato deveria ter sido publicado, exatamente, da publicação. Sim, tal igual. Portanto, este, na base, é que é o fundamento para a ação do Moza Banco e para a decisão do Tribunal Quer dizer, Administrativo. tanto do Tribunal Administrativo a nível da cidade, como do Tribunal Administrativo a nível da plenária. Contudo, a decisão do Tribunal Administrativo pode não ser o fim para o Banco de Moçambique. Ainda há espaço para recurso caso o Tribunal Administrativo tenha violado a Constituição, salientou Júnior. Se se perceber que há uma situação de violação constitucional comprovada, gravosa, se pode
Não existe. Pronto, tecnicamente termina ali. Mas legalmente, factualmente, e se provar-se, se conseguir mostrar que houve efetivamente uma violação à constitucional até. Para já, o advogado afastou a possibilidade de falência do Mozabanco, mas destacou que isso depende da solução que for adotada para este caso. O comunicado do gestor, o administrador da Moçambique Capitais, que é a sociedade que detinha a maior parte do capital social do banco, do Mozabanco, antes da intervenção do Banco Moçambique, do Banco Central, e esteve a dizer que não havia nenhum tipo de problemas, que em termos de reserva e de depósito dos valores que eles deviam ao Banco de Moçambique estava tudo de acordo e que estavam a tomar todas as medidas tendentes à mitigação e à resolução de qualquer crédito que estivesse mal parado, qualquer situação que tivesse não menos clara e que o banco ia continuar o seu crescimento natural exponencial para os próximos anos. Recorde-se que após a decisão do Tribunal Administrativo, a Moçambique Capitais garantiu que o acórdão que anula as decisões na intervenção no Mozabanco não interfere no normal funcionamento da atividade corrente do banco. Para falar da insurgência no Teatro Operacional Norte, o académico João Feijó afirma que a ajuda humanitária e a intensa atividade mineira podem estar a alimentar o terrorismo na província de Cabo Delgado. O sociólogo e pesquisador visitou os distritos afetados pelos ataques terroristas e descreve um cenário preocupante. Continuam a haver circulações por parte dos insurgentes ali na zona do Mocima da Praia, que espontaneamente se reúnem com a população, fazem roadblocks ao longo da estrada, exigem dinheiro e exigem resgates a pessoas que de vez em quando raptam. Recentemente fizeram isso no distrito de Ancoab, na estrada Pemba-Montepuez, e isto afeta muito o tecido empresarial e a ajuda humanitária e as populações civis. Portanto, eles começam-se a perceber que existe muito dinheiro a circular na província, por parte não só do setor privado, minerador, mas neste caso também da ajuda humanitária e ao desenvolvimento, e então estas organizações tornam-se alvos privilegiados dos ataques porque sabem que ali há dinheiro para pedir resgates. Isto é sintomático das contradições que existem ali e há setores sociais especificamente alvo destes grupos. Já eram as forças de defesa e segurança, claro, com quem eles estão em guerra, já eram os funcionários públicos, sobretudo da educação, da saúde. Ali há algumas situações que teimam por estar resolvidas, relacionadas sobretudo com os reassentamentos das populações, que estão ali a reivindicar junto dos portões da Afungi. O Estado insiste em tomar o partido do investidor. O Estado deveria assumir o papel de mediador entre o capital e a população, mas como é sócio ali da Total Energies, no Moçambique LNG, eles insistem em fazer-se representar juntamente com o capital e passam depois um mau bocado durante os protestos, que as populações acabam por confundir tudo. A relação com as forças de segurança já estão melhores do que foram no passado. Um assunto que está muito a ser discutido agora é esta alegada investigação que a PGR está a realizar sobre aquelas violações de direitos humanos que foram denunciadas por Alex Perry. Uma cidade petroquímica nacional, a primeira do país, será construída na comunidade de Mavanza, distrito de Vilanculos. Esta é uma informação para ver e ouvir logo após o intervalo. Até já. Na TV Cabo, todos os pormenores importam, porque a sua empresa importa. Importa a conectividade em fibra óptica. Importa a segurança de dados. Importa armazenamento na cloud.
porque cada detalhe importa. A TV Cabo traz para si serviços especializados, ajustados à medida do seu negócio. Com uma equipa pronta para responder às suas necessidades, terá sempre o melhor suporte e acompanhamento. TV Cabo Negócios, soluções à medida, porque a sua empresa importa. A MBC-TV chega com toda a força, trazendo programas inovadores, entrevistas e reportagens que fazem a diferença. Através da TV Cabo, pelo canal 352. Poderá acompanhar informação e conteúdos que inspiram e conectam com uma programação feita à medida com toda a qualidade que você merece. MBC-TV, conectando o mundo. O mundo está a mudar rapidamente. E a tecnologia tem sido a grande protagonista desta transformação. No programa Transformação Digital, irei conduzir conversas envolventes sobre inovação, novas tendências, inteligência artificial, empreendedorismo digital e muito mais. Este programa é o seu guia para entender como a revolução digital impacta negócios, carreiras e o nosso dia-a-dia no setor de tecnologias, mídia e telecomunicações. Gestores empresariais de topo nos setores público e privado partilham experiências, desafios, sucessos e perspectivas para o futuro. O pulsar da economia e o ambiente de negócios em Moçambique são analisados aqui no MBC Business. Votos renovados de boa tarde a todos os telespectadores e internautas que acompanham-nos através das redes sociais e também da TV Cabo. Voltamos às notícias. Uma cidade petroquímica nacional, a primeira do país, será construída na comunidade de Mavanza, distrito de Vilanculo, província de Inhambane, num horizonte de 4 anos. A ser implementado pela Phoenix International Group, o empreendimento está avaliado em 2 mil milhões de dólares. Um mega empreendimento industrial avaliado em 2 mil milhões de dólares, com perspectiva de transformar Moçambique num polo químico e energético de referência em África, vai ser desenvolvido em Mavanza, no distrito de Vilanculo, pela Phoenix International Group, a mesma que está a construir 6 mil casas para jovens na cidade de Maputo. O lançamento da iniciativa teve lugar na quinta-feira pelo chefe de Estado, no âmbito da visita que efetuou à província de Inhambane, de terça a quinta-feira. Esta decisão mostra a confiança dos investidores estrangeiros para com Moçambique como destino seguro de investimento totalmente privado. Daniel Chapo sublinhou ainda que o projeto terá uma capacidade de produção anual superior a 1 milhão de toneladas de produtos petroquímicos, representando cerca de 1,150 mil milhões de meticais no PIB nacional. Com um investimento inicial na ordem de 2 mil milhões de dólares norte-americanos, o projeto da Cidade Petroquímica Nacional vai criar cerca de 4.300 empregos diretos e 5 mil empregos indiretos. O projeto irá promover a formação técnico-profissional dos jovens aqui de Mavanza para estarem preparados a ocupar os postos de emprego de mais alto nível nesta fábrica nos próximos anos, logo que começar a funcionar. Por isso, a promessa aqui feita que imediatamente vão para fora do país cerca de 100 jovens em bolsas de estudo para que regressem daqui a 4 ou 5 anos para assumirem grandes cargos de direção e chefia nesta cidade petroquímica. O estadista reiterou ainda que a instalação desta centralidade industrial segue a política do governo de promover o processamento interno de recursos naturais
como o gás e areias pesadas, agregando valor à matéria-prima e combatendo a dependência econômica. É uma transformação fenomenal esta que estamos a fazer como governo, com a nossa visão, para que a riqueza nacional seja transformada em Moçambique com a criação de mais emprego para moçambicanos. O chefe de Estado falou da necessidade de se preservar a paz e estabilidade, condição indispensável ao desenvolvimento, tendo elogiado a população local pela sua postura ordeira. Seguindo para a página desportiva, o distrito de Matutuíne, na província de Maputo, conta desde quinta-feira com um complexo desportivo multiusos construído pelo Banco de Moçambique. A infraestrutura coloca aquele ponto do país no mapa desportivo nacional e internacional. O Banco de Moçambique, no âmbito dos 50 anos da sua existência e 45 do Metical, brindou a comunidade do distrito de Matutuíne, na província de Maputo, com este complexo desportivo, instalado numa área de 30 hectares. O empreendimento desportivo tem a capacidade para albergar mais de 2.500 utentes, compreendendo arenas desportivas, nomeadamente 2 campos de futebol, uma pista de atletismo, 4 campos polivalentes para a prática de diversas modalidades, 3 quadras de tênis, uma piscina e uma sala de jogos. Para o presidente da República, Daniel Chapo, que dirigiu a cerimônia de inauguração do complexo desportivo, este é mais um sinal que mostra a importância da descentralização no investimento público-privado como motor de desenvolvimento. Geralmente, quando temos projetos desta dimensão, procuramos espaços no meio da cidade, mas com esta vossa iniciativa, de certeza absoluta que esta zona toda já valorizou-se. Chapo referiu também que a edificação do complexo, para além de um valor desportivo e simbólico, vai gerar benefícios concretos para a comunidade local que concorrem para o seu bem-estar para a atração de investimento privado para o distrito. Este complexo desportivo moderno e resiliente tem capacidade para acolher mais de 2.500 utentes e irá colocar o distrito de Matutuíne no mapa desportivo nacional, regional e internacional. O governador do Banco de Moçambique, instituição proprietária da infraestrutura, considerou que o complexo constitui uma resposta à necessidade de prover serviços desportivos e de lazer. Não dispunhamos de um complexo desportivo com capacidade para receber os nossos convidados. Foi neste contexto que decidimos construir este complexo, que é hoje inaugurado como uma resposta holística à procura de serviços desportivos e de lazer. O projeto trouxe benefícios concretos para o desenvolvimento das comunidades locais, com destaque para a extensão de uma linha de corrente elétrica de média tensão por 10 km, expansão de rede de telefonia móvel das 3 operadoras nacionais, alargamento e melhoria da via de acesso e respectiva iluminação, abertura de 5 furos de águas em áreas indicadas pelo régulo local e contratação de mão de obra local na execução da empreitada. Dirigentes e praticantes do golfe na cidade de Maputo dizem que a modalidade está a registrar um crescimento exponencial. Contudo, consideram ser necessário trabalhar-se mais para a massificação da modalidade. Tacadas, swimmings, pontuações, entre outras peripécias, é o que se assistia no clube de golfe da Pulana, com os atletas atentos e ansiosos em acertar os buracos. Enfim, foi notável o empenho dos jogadores em dar o seu máximo para saírem vitoriosos das partidas. E a MBC TV esteve no local para perceber em que estágio o golfe se encontra atualmente no país. Em entrevista à nossa equipa de reportagem, o presidente do clube do Golfe da Pulana, Samu Manhissa, frisou que apesar das dificuldades do dia a dia, a família do golfe tem ganhado espaço no panorama desportivo nacional. Nós criamos, por exemplo, aqui no nosso campo, no nosso clube, criamos a escola de golfe. E numa parceria que temos com a Golf Turismo, e porque a Golf Turismo é uma entidade
que gosta de golfe. E por conta própria ou por meios próprios, bem dito, cria maneiras de trazer mais pessoas. Por seu turno, Joseph Viagem, representante do Golf e Tourism MZ, sublinha que os amantes desta modalidade fazem de tudo para que este desporto continue a conquistar o seu lugar. Viagem reconhece a necessidade de se criar condições de segurança para os praticantes, colocando uma vedação para evitar a circulação de pessoas durante as partidas, como tem acontecido. E aqui em Moçambique o golfe está a voltar com muita força. Estamos a ter agora muitas pessoas a voltar para os campos de golfe, muitas pessoas novas a virem pela primeira vez. Estamos a ter também muita adesão por parte de empresas interessadas em vir aqui, em conhecer a nossa modalidade, em fazer parcerias com outros praticantes que aqui se encontram. O momento serviu também para a MBC TV conversar com uma jovem praticante de golfe. A atleta exorta as demais mulheres a seguir o seu exemplo. O golfe é um desporto que trabalha na concentração, foco, desenvolvimento de estratégia, o que são aspectos que têm muito valor. Devia-se promover mais a participação da mulher. O golfe não é só para homens, não é só para empresários, mas é para todo mundo. De salientar que o Clube de Golfe da Pulana está disponível a ensinar o golfe a pessoas interessadas, como forma de massificação. Já é habitual aos sábados e domingos, Elísio Macamo emitir os seus pensamentos face a diversos assuntos factuais. E hoje não será diferente. Boa noite, estimados telespectadores. Eu tenho acompanhado notícias sobre a Estratégia Nacional do Desenvolvimento. É uma ideia que paira há anos e que parece estar a ganhar novo ímpeto agora. O ministro da Planificação foi à Assembleia da República, pelo que eu entendi, para falar sobre este documento considerado como sendo importante para a perspectivação do futuro do nosso país. O documento não é diferente de alguns outros instrumentos que foram aprovados no nosso país no passado. Estou a pensar, por exemplo, na Agenda 2025, na altura apoiada pelo Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento. Eu lembro-me de, na altura, ter criticado o documento pelas mesmas razões que me tornam cético em relação à END. É preciso separar duas questões formais. A primeira tem a ver com a natureza do sistema político. Uma estratégia de longo prazo, portanto, que vai para além de uma legislatura, só faz sentido em regime de partido único. Quem está no poder sabe que vai continuar lá. Num sistema multipartidário, porém, uma estratégia de longo prazo faz pouco sentido. É verdade que seria bom que todos os governos, independentemente da sua orientação ideológica, fizessem as mesmas coisas. Só que, se respeitarmos esse princípio, então a própria ideia de pluralismo político fica esvaziada de sentido. Não existe nenhuma razão plausível para se esperar que a RENAM, o MDM ou o Podemos prescindam da prerrogativa de tomarem decisões que tenham em atenção o momento em que assumirem o poder. Todos sabemos, infelizmente, que podemos descartar essa possibilidade enquanto quem estiver no poder for esta Frelimo, que está de costas voltadas contra as regras democráticas e contra o seu próprio projeto de independência, que garantia dignidade aos moçambicanos, incluindo o direito de decidirem livremente o seu futuro. Agora, a segunda questão formal é, no fundo, de natureza talvez mais filosófica. Muitos de nós deixamos-nos enganar por exemplos positivos deste tipo de ideias. Olhamos, por exemplo, para a China, que tem este tipo de coisas, e concluímos que se os chineses se desenvolveram dessa maneira, nós também podemos. Só que é preciso ter cautela. Pode ser que, de facto, a China deva o seu desenvolvimento à sua versão de END, mas essa nossa crença teria que ignorar o fato de, na China, ter havido uma revolução cultural que levou milhões de chineses à morte. E parte da motivação por detrás dessa revolução cultural era o cumprimento da END deles.
Dito de outro modo, apesar deles terem feito isso num contexto monopartidário, ou talvez por causa disso mesmo, eles não dispunham de mecanismos institucionais para se protegerem dos erros. No mundo, há mais exemplos de países que se saíram bem sem ENDEs e, pior ainda, nos casos de ENDEs que não deram certo, as consequências foram trágicas para esses países, que o digam a China e a União Soviética. Agora, a natureza filosófica destas reticências está na incerteza característica da vida humana, mas também da nossa falibilidade como humanos. Uma ENDE pressupõe um conhecimento que nenhum de nós tem, nomeadamente o conhecimento do que o futuro nos trará. Eu não preciso de recordar a nenhum membro da minha geração ou de gerações mais velhas que nós já tivemos o plano de luta contra o subdesenvolvimento, que proclamou a década de 80 do século passado como o período durante o qual iríamos acabar com o subdesenvolvimento do país. Então nós podemos dizer que isso foi coisa do entusiasmo juvenil e revolucionário que animava a Frelimo de então. Mas não foi só isso. Foi aquela ubris tecnocrática que ignorou a nossa impotência perante as coisas da vida. Esse plano maravilhoso ignorou algo muito óbvio, nomeadamente que a natureza do sistema político, fechado como ele era, poderia provocar dissidência que no nosso caso se articulou com a desestabilização por parte dos regimes minoritários da Rodésia do Sul e da África do Sul. O que eu quero dizer é o seguinte: em democracia e para o tipo de desafios que nós enfrentamos como país, só existe um tipo de ENDE que faz sentido. E o bom de tudo isso é que ele já existe. É a Constituição. Uma Constituição estabelece as regras do jogo e especifica os valores que o seu cumprimento protege. O nosso problema não é não termos bons planos de desenvolvimento econômico. O nosso problema é não termos boas regras de jogo e, pior, não as respeitarmos no espírito e na letra quando as tivermos. Então, trabalhar no aperfeiçoamento dessas regras de jogo e seu cumprimento é o grande desafio que enfrentamos se quisermos ser sérios em relação ao bem-estar dos moçambicanos. Tudo o resto é perplexidade e puro desperdício de tempo. Até dói ver gente inteligente a perder tempo com coisas inúteis, convencida de que está a fazer o certo. Mais uma vez, boa noite e até a próxima semana. As notas que a vasta equipe do MBC Informação tinha por apresentar ao telespectador e internauta. Mas não se esqueça que no horário nobre, Rui Jade entrará para lhe trazer outras atualizadas. Tchau, tchau.